Olá! Desculpem pela demora, e por não começar os vídeos já com minha própria voz, pois não tenho muita experiência em editar vozes. Mas enfim, espero que compreendam. Hoje vamos continuar a nossa série dos erros científicos que ocorreram na série Trilogia da Vida, da BBC, que nos leva a uma jornada fantástica pelo passado do nosso planeta, e nos coloca frente a frente alguns dos animais mais impressionantes e assustadores que já habitaram a Terra. E hoje vamos conhecer todos os erros científicos que ocorreram nos especiais de Caminhando com Dinossauros, onde o apresentador Nigel Marven viaja no tempo para conhecer os maiores animais que já existiram. E lembrando que todos esses erros são causados por descobertas mais recentes sobre esses animais. Então vamos lá. O Velociraptor provavelmente não viveu em áreas densamente florestadas. Todos os locais onde seus fósseis foram encontrados sugerem que o animal vivia em ambientes áridos, com muitas dunas de areia, com uma amostra aparentemente sendo sufocada até a morte por uma duna de areia. No entanto, sabendo que havia duas espécies distintas de Velociraptor, e que eram predadores formidáveis e adaptáveis, ainda é possível que algumas populações caçassem em florestas, embora isso não possa ser confirmado atualmente. O Velociraptor do programa não possui penas. Todos os dromeossaurídeos tinham penas que iam da cabeça à cauda do animal. Até mesmo seus braços eram emplumados, o que faziam-se parecer com asas. O Giganotossauro foi representado no programa como o maior dinossauro carnívoro, embora as estimativas de tamanho atual sejam favoráveis ao espinossauro. No entanto, é verdade que o Giganotossauro foi o maior dinossauro carnívoro que já existiu, já que o espinossauro era semi-aquático. O programa fala que o Argentinossauro foi o maior dinossauro saurópode que já existiu. Embora esse título também possa pertencer a outras espécies de saurópodes pouco conhecidas. O pescoço do Argentinossauro provavelmente ficava na vertical, e não na horizontal. O formato do corpo do Argentinossauro é amplamente baseado no Saltasauro, como era a maioria dos titanossaurídeos. No entanto, estudos mais recentes mostram que o Saltasauro tinha proporções muito diferentes da maioria dos titanossauros. A garra do Velociraptor não era usada para estripar a presa, porque sua parte inferior era arredondada. Portanto, a garra era usada apenas para esfaquear e imobilizar a presa. Os braços do Tarbosaurus deveriam estar voltados para dentro, e não para baixo. Sua cabeça também está levemente fora de proporção. O Tarbossauro foi descrito como sendo menor do que o Teresinossauro, quando na realidade era o contrário. Os Saurolophos e os Hadrossaurídeos em geral não tinham pontas de polegar como seus primos iguanodontes. O Teresinossauro foi representado sem penas. É muito provável que os Teresinossauros tivessem penas. Os Pteranodontes não viviam na América do Sul. Eram endêmicos apenas da América do Norte. O Tropeognathus, chamado no programa de Ornitoqueiros, foi encontrado no Brasil, e não na Argentina. No entanto, a probabilidade de os pterossauros realizassem migrações faria sentido para esses animais, hipoteticamente, encontrar seu caminho para outras regiões do globo, e dada a distância geográfica entre o Brasil e a Argentina, isso não é muito improvável. O pteranodonte deveria ter picnofibras no corpo. O pteranodonte macho provavelmente tinha uma crista mais vívida para atrair as fêmeas. Sabe-se também que o bico de todos os pteranodontes era levemente curvado para cima. Sarcosuchus nunca teria encontrado nenhum dos outros animais no episódio, pois viveu há cerca de 112 milhões de anos atrás, em comparação com o cenário de 100 milhões de anos, e foi encontrado somente no Brasil. No entanto, ainda é possível que outros folidossauros existissem na época e local do programa. Os Protoceratopus provavelmente tinham espinhos na cauda, ao contrário de como são retratados no programa. O Mononicus provavelmente teria mais penas em seu corpo. O Mononicus do programa era muito maior do que o animal verdadeiro. Monstros marinhos. Ordoviciano. Alguns escorpiões do mar podiam se rastejar em terra firme apenas por curtos intervalos de tempo, para se alertarem de carcaças de animais levados pelo mar. Devoniano. Não há evidências de que Dunkleosteus tivesse hábitos canibais. No entanto, sendo o principal predador em seu ambiente, é muito provável que tenha sido. Triássico. O Tanistropheus era um acossauromorfo, eles não podiam sacrificar suas caudas para se defenderem. O Tanistropheus é representado como um animal principalmente aquático, enquanto a maioria dos paleontologistas agora acredita que era um animal mais terrestre, e que ficassem sentados na costa, usando seu pescoço comprido para capturar peixes de longe. O Symbospondylus é descrito como um predador de répteis marinhos.
No entanto, seus dentes eram pequenos e cônicos, o que provavelmente significa que eles se alimentavam de pequenos peixes e lulas. Jurássico. O tamanho de Leedsichthys é grosseiramente exagerado. Na realidade, eles tinham de 8 a 17 metros de comprimento, e 25 toneladas, em vez dos 27 metros e 100 toneladas no programa. O Leedsichthys tinha uma cabeça mais alongada do que do programa. The seventh and Cretáceo. final segment. Sabemos agora que mosassauros, como Tilosauros e Elisauros, e Plesiosauros, como Elasmossauro, tiveram cauda normais, em vez de caudas de lagarto. Não há evidências de que mosassauros como o Tilossauro vivessem em grandes grupos familiares. Embora ainda seja possível que eles se reúnam em grandes grupos, não necessariamente grupos familiares, como muitos de seus parentes próximos, as cobras e os lagartos monitores. Eoceno. O Acinotherium provavelmente não tinha um tronco. A capacidade do basilossauro de cantar é bastante improvável. Ele e outras baleias primitivas não possuíam o órgão de melão que as baleias modernas possuem, e que é usado para essa ação. No entanto, o basilossauro ainda podia produzir vocalizações, mas não através do órgão do melão. O basilossauro e outras baleias primitivas tinham focinhos levemente torcidos. Plioceno. O megalodonte foi retratado sendo um pouco parecido com os grandes tubarões brancos dos dias de hoje. Embora os cientistas sugiram que o megalodonte parecia uma versão mais robusta do grande branco. No entanto, isso não pode ser confirmado. Não há evidência total de que os jovens megalodontes teriam vivido em águas rasas, mas ainda é possível. O megalodonte vivia em águas mornas, mais ou menos próximos da costa, não em mar aberto, como representado na série. No entanto, isso ainda pode ser debatido. Então esse foi o vídeo, espero que tenha curtido, e até a próxima.